Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim. Voltando aí, retomada com os vídeos aí, tá ok? Fazendo esse vídeo aqui para falar do lançamento da ferramenta VA Big Hunter, ok? É o VAMod com George, totalmente atualizado e com novidades aí na ferramenta aí, beleza? Eu vou explicar aqui sobre essa ferramenta, como é que ela é, como é que a gente vai usar essa ferramenta aí para o nosso benefício diário das nossas análises aí de opções binárias, ok? O que acontece? Essa ferramenta aqui, ela está totalmente atualizada, com várias atualizações, sincronização de taxa, por exemplo, com o VAMod, tá? Ou seja, nós vamos ter o VAMod 100% integrado com o George, tá? 100%. E eu vou explicar isso aqui para vocês já já, sobre essa sincronização, tá ok? De início, né, quando a gente acessa o site aqui e tal, nós temos dois time frames, tá? E o que nós podemos fazer com esses dois time frames? É bem simples, tá? O primeiro time frame é do George, tá? O segundo é do VAMod, ou seja, nós podemos trabalhar com o George em M1, M2, 15 segundos, 30 segundos, e o VAMod em M1, por exemplo. Né? Ou vice-versa, em M2 aqui no VAGeorge e M1 no VAMod, tá ok? E vamos lá para a ferramenta. Nas configurações, nós já temos muita coisa aqui de atualização. Primeira coisa é habilitar os clusters, né? Ele já vai estar aqui habilitado, né? Já está rodando aqui. Já vamos começar por aqui. Eu já vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui, que é o quê? Nessa tela, aqui, por exemplo, nós estamos com 30 vela corrida. Né? O que nós temos aqui? Só tirar um pouco o zoom aqui, para poder aparecer aqui. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Só para a gente enxergar a POC ali. A POC está aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Né? O que nós temos de melhoria nesse cara? Né? A primeira questão é os dois time frame diferentes. Tá? Nós temos essa opção que você pode usar apenas o George, tá? Que é o VAMod em movimento aí do gráfico, tá? Tá 100% sincronizado as taxas. Nós temos a adição das POC, tá? De vela, tá ok? Essa foi uma das atualizações, ok? POC de vela, deixa eu tirar ela aqui. 0, tá ok? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos a POC de vela, certo? Essa aqui é do Vamod. Temos a POC de vela, certo? A coloração alternativa. Vamos começar por aqui. A coloração alternativa, tá? Então a gente vai ter a coloração aí dos pavis, tá? Que é de compra, pavio de venda. Você pode tirar. Mostrar o quadrante de preço. Eu não uso o quadrante de preço, tá? Não gosto de usar. Ele vai me dar umas taxas aí. Aqui, por exemplo. Não uso. Mouse sem travamento, isso aqui é importante para a gente estar passando ele aqui, para ele não dar umas bugadinhas aí, tá? Então a gente pode pegar o volume que está aqui e ver a taxa que está aqui. Mostrar valores de taxa. Isso aqui a gente vai colocar aqui, por exemplo, né? Como a gente já está com muita vela, fica muito volume sobrepondo o outro, tá? Então a gente desativa isso aqui e a gente só quer os volumes mais fortes, né? De cada vela aqui, né? 17, 17, 13, 14, 10, 10, 10, 10 e assim sucessivamente. Tá? Mostrar calculadora. Isso aqui é uma parada aí que a gente fez aí, tá? Que é o que isso aqui? Isso aqui nada mais é, mano, tá? Essa parada aqui, ó, é uma POC que foi desenvolvida para quê? Ela te dá o saldo delta, tá ok? Como assim, Big, o saldo delta? Ela te dá o saldo delta aí das taxas, né?
é do acúmulo de taxa, por exemplo. A gente está com 5 velas aqui, então a gente vai ter o saldo dessa região de cluster, por exemplo, tá? Então aqui a gente vai ter o saldo, se ela está positiva ou se ela está negativa dessa região do saldo delta, ok? Então essa região, por exemplo, né? Essa região que eu acabei de traçar aqui, ó, ele tem um 5 aqui negativo, ou seja, ele faz uma subtração de toda essa taxa e plota aqui, tá, o resultado, né, que é o saldo delta. O delta nada mais é que a subtração da compra e da venda, então ele faz a subtração ali dos dois volumes e te dá o saldo delta, tá ok? Então a gente vai ter essa POC aqui para a gente trabalhar as densidades ali, para a gente trabalhar regiões que estão mais defendidas na venda e mais defendidas na compra, por exemplo, tá ok? Então nós temos essa opção aqui já de cara, tá ok? Outra coisa que nós vamos ter aqui, opa, de novo o volume, daqui a pouco eu te mostro, é o contorno, tá? O que é o contorno? O contorno nada mais é do que o padrão da vela. Ou seja, nós vamos ter a vela agora aqui nesse cara aqui. A gente vai estar enxergando que vela que é essa. Se é um candle de força, se é um spinning top, se é um doji, se é uma vela de comando, né? Na lógica do preço, pessoal, vela de comando, vela expirada e tal. Então a gente vai ter essa noção aqui, né, de vela. Então a gente vai poder trabalhar com esse sistema aqui, né? A gente trabalha aqui, a gente consegue ver um travamento de simetria, né, perfeitamente, que no gráfico, às vezes, o gráfico, né, dependendo da corretora, tem um paviozinho, só que aqui não tem pavio, aí faz um travamento de corpo a corpo, por exemplo, aí a próxima reverte. E no gráfico, às vezes, muita gente que opera travamento de simetria, espera um travamento perfeito e demora a acontecer. É justamente por causa disso, porque na corretora deixa um paviozinho, às vezes termina um pouco abaixo, e aqui não, aqui ele termina perfeitamente, a simetria, o bagulho é surreal, tá? É surreal mesmo. Para quem opera a lógica do preço, eu estava fazendo uns testes aqui com esse cara aqui, com alguns gatilhos da lógica do preço, o negócio respeita muito bem. Dá para enxergar muito perfeitamente uma divisão de taxas, se tem uma estrutura ali para poder defender realmente, se aquele pavio ali que vai buscar uma transferência de posicionamento, por exemplo, se aquele paviozinho ali tá, se aquela região do pavio tem densidade para segurar, se não tem. É bem bacana aqui para a gente estar podendo estudar esse cara aqui, tá? Então, para quem opera a lógica do preço, a ferramenta aqui é uma mão na roda, tá ok? Vamos continuar aqui. Temos a questão da POC, né? A POC de vela. Então, o que acontece? Quando a gente ativa a opção quantas velas a POC vai sobrepor, é justamente isso aqui, né? A gente vai ter o número, né, do volume aqui nessa POC e a gente vai ter uma plotação dessa POC aqui, tá? Então, ela vai plotar no gráfico, tá ok? Esse volume mais comprido, né? Então, aqui você pode colocar quantas velas que você quer plotar isso aí, tá? É você que escolhe, você que determina. Ó, essa POC 7 aqui, ó, após o rompimento aqui, ele veio fazer a transferência aqui de posicionamento aqui. Para quem sabe lógica do preço, esse tipo de gatilho a gente opera ou para 1 minuto, dependendo aí da densidade que está a região. Aqui, nesse caso aqui, dava para pegar para 1 minutinho, se buscasse no nosso tempo, para pegar essa retração, ou operação para 3 minutos a 5 minutos, tá ok? É um gatilho bem tranquilo aí, tá? Na lógica do preço, o pessoal chama isso aqui de transferência de taxa. Eu já opero isso aqui há muito tempo antes da lógica do preço se expandir. Isso aqui eu já operava quando fiz a primeira mentoria do Bovol, onde eu falava muito essa questão, eu pegava no pé da galera sobre, sobre o rompimento da mudança de polaridade e no primeiro reteste que tem com o pavio, né? Eu até chamava isso aqui de, de pullback após o rompimento da máxima, né? Que é nada mais é que transferência de posicionamento, tá ok? Na lógica do preço, eles falam que é transferência de taxa, mas enfim, vamos lá. Vamos meter marcha aqui, continuar aqui. Então, você pode colocar isso aí, tá?
quantas velas que você quer sobrepor aí a POC. Eu não recomendo colocar muito, porque vai sujar muito o gráfico. Gosto de trabalhar no máximo com uma ou duas aí, ok? Expansão da calculadora em barras. A expansão da calculadora em barras, a gente pode aumentar aqui a nossa POC do saldo delta aqui, tá? Então, a gente pode aumentar aqui tranquilamente ela, tá ok? Para poder ter uma visão mais detalhada aí dela, tá? É a largura total do George. Essa largura total do George é bem interessante, que você pode diminuir ele aqui, ó, né? Pode arrastar ele um pouquinho mais para a esquerda aqui. Aí, dependendo do seu monitor, a gente pode trazer ele aqui, ó, para não ficar muito próximo aqui do volume, né? Que está aqui da nossa POC do saldo delta. Cortando o início do valor, né? A gente passa aqui o mouse aqui dentro aqui, a gente vai ter a taxa, né? A gente põe um 7 aqui, por exemplo. A gente vai ter a taxa aqui, ó. A taxa no final, 367, né? Com 9 de volume, né? O menos 9 ali é o volume 9, né? Aqui nós tivemos um 10. Então, você pode pegar essas taxas aqui para marcar ali na sua corretora, por exemplo, né? Marcar uma regiãozinha ali e tal, e vice-versa, tá? O arredondamento, que é uma outra atualização que a gente fez no arredondar, é a questão do passo do preço, tá? Novo AMOD tradicional, a gente opera, né? Eu particularmente não opero mais essa configuração aqui de 7.0, tá? Que é a configuração padrão, tá? Eu opero 7.2, 7, não, isso aqui é cortando no início, peraí. Eu opero 7.2, tá? Por quê? Porque eu quero uma precisão no andamento ali junto com a taxa da corretora. Porque quando a gente coloca em 7.0, por exemplo, tá? Ele demora um pouquinho para fazer a movimentação aqui no gráfico. Aqui, na corretora, ele está fazendo a movimentação e aqui ele demora um pouquinho. Tá? Então, foi feita uma atualização que a gente pode trabalhar aí com vários tipos de arredondamento, tá? Pode trabalhar com vários e vários. Tá? E cada um tem o seu padrão de estrutura que vai ser respeitada, outras não. Então, isso aqui requer muito estudo, tá? Quando a gente quando a gente trabalha com 7.2, por exemplo, porque ele me dá padrão aqui que no padrão 7 respeita e aqui não respeita. Então requer um tempo de tela para você se acostumar com esse arredondamento, tá ok? E eu utilizo ele porque ele é muito mais suave, ele anda de acordo com o gráfico ali da Binomo ou de qualquer outra corretora, tá ok? Aqui embaixo a gente tem 3 opções aqui, ó, né, nessa região de baixo, que é o quê? Isso aqui é para a gente ajustar ele na tela, tá ok? Então, por exemplo, ele vem por padrão dessa forma aqui, ó, no 0, tá? Ele vem aqui. A gente pode ajustar a altura aqui, ó, diminuindo um pouquinho aqui. Esse lado aqui a gente pode jogar ele mais para a esquerda ali, ó, jogar mais para a direita, mas eu recomendo isso aqui ficar no 0. E a gente pode mover a posição, né? A gente pode arrastar ele para baixo e arrastar ele para cima, né? Como ele está aqui somente o VAR-George, eu não ativei o VAR-Mod ainda, eu gosto de trabalhar com esse cara aqui pelo menos no 100, tá? Pelo menos no 100. Aqui em 130, menos 130, 129, a gente tá poder trabalhar aqui uma estrutura ali bem interessante, tá? Então a gente trabalha isso aqui. Deixa eu voltar aqui, mudar o arredondamento. Quando a gente muda aqui sem atualizar a página, ele dá umas bugadas, tá? É assim mesmo. Aí tem que atualizar a página. Recomendo já arrumar isso aqui logo de início para poder pegar as densidades melhor. Toda vez que a gente for utilizar essa ferramenta, a gente já configura aí o arredondar, o qual que você quer, para pegar já uma precisão maior, tá? Então tem essa opção aqui, a fonte está normal aí e tal. Beleza. Essas são as opções do George, tá? Agora vamos colocar o VAMOD, né? Então a gente vai abrir o fundo, o volume aqui,
E vamos aqui, ó, habilitar volume. E ele está dessa forma aí, ó, ok? Ele está dessa forma aí. Nós temos as configurações padrões, tá? Padrões aí. Eu vou até tirar aqui e colocar para vocês entenderem aqui, ok? Aqui nós temos o VAMOD, tá? Padrão original, ok? É uma coisa que eu já vou falar que nós retiramos daqui. Foi o quê? O time frame do volume horizontal. Mas por que, cara, que nós retiramos? Porque é simples, a gente observa a taxa. Antes, a gente observava os padrões do VAMOD, certo? O time frame, e depois olhava lá no George, o Boval, para ver ali a qual região de vela que tá, se tinha uma densidade, batia ali e tal. E tinha que ver o time frame. Então, o que a gente fez? A gente colocou o time frame na taxa, tá? Na taxa corrente do preço. Então, ou seja, você vai ter o relógio do horário de Brasília normal, que está 23h20, tá igual o nosso amigo reloginho aqui do lado. Então, ele está nesse time aqui. A gente tirou o volume daqui e deixamos aqui mais visível, porque a gente vai olhar a taxa, a gente quer olhar a região que ele está aqui. E como é a mesma sintonia de taxa, então não tem problema, né? Não tem problema algum. Então, a gente vai estar olhando aqui. Outra coisa que nós adicionamos, deixa eu acabar com a configuração dele aqui. Então, para a gente ativar o VAMODzinho, a gente habilita o volume aqui, ó. Mostrar footprint mesmo desabilitado. Essa função ele vai desabilitar aqui e vai deixar só o footprint, tá? Depois eu vou explicar isso aqui. Cores de valorização, para a gente pegar as densidades aí, das agressões de volume mais forte. Cores de tendência. Cronômetro não precisa. Volume máximo, a gente vai ter aqui o volume máximo, tá? De cada vela. Ok. Mostrar pequenas setas, né? Que é a intenção de player aí, tá? Cores no volume máximo. Então, a gente vai ter as cores no volume máximo, buscando os mesmos valores, ok? A gente vai ter isso aí. E mostrar footprint, ok? Footprint aí, eu já vou explicar sobre ele já. Então, nós temos como mexer agora na altura do volume vertical. Mas que volume vertical? É esse cara aqui, ó. A gente pode trabalhar com ele aqui, que é o volume das velas aqui do VAMOD, tá? Que é esse cara aqui, ó. Então, esse volume aqui, opa, esse volume aqui, meus amigos, é o volume de todas essas velas que é aqui também, tá? Então, a gente tem duas POC, tem essa e tem a só do Delta. São três POCs, tá? Esse aqui é do VAMODzinho padrão, tá? E aqui a gente consegue identificar as densidades, igual aqui também, normal, tá? E aqui a gente pode ajustar a altura, você pode diminuir, você pode diminuir a largura, deixar ele mais para trás ali, para ele não ficar ali em cima aqui, certo? E assim sucessivamente. Aí nós temos a altura do volume horizontal, você pode aumentar aqui o volume horizontal do VAMOD, se você é cego igual eu, pode aumentar aqui para você pegar aqui, para você enxergar melhor essas paradas aí. Aí nós temos a posição do volume horizontal, ou seja, do footprint. Tá? O footprint está aqui. Ó. Então a gente pode subir ele um pouco aí e trabalhar o footprint, tá ok? Mas, Big, eu não gosto de usar o footprint, eu gosto de usar só o VAMOD normal. Pô, não tem problema. Você pode vir aqui, desativar o footprint, você vai trabalhar com o VAMOD normal aqui. Ó. Não tem problema algum, tá? O footprint é para te dar algumas informações, tá? Tem gatilho no footprint? Tem, claro que tem. Tá? Que nem o T. O T representa a quantidade de cluster que foi injetado aqui dentro desse volume horizontal. Tá? O T no footprint ele representa isso. Tá? A quantidade de clusters injetado aqui dentro. O D é o delta total da vela. É o saldo delta. Ok? O vol é a quantidade do volume, do volume injetado aqui dentro, foi 53. O V e o 35, tá?
é a quantidade de volume de compra contra o volume de venda. O menos 3, o menos 5 e o menos 3 é a quantidade de cluster que eu tenho comprador versus clusters vendedores. Ou seja, eu tenho 5 clusters comprador contra 3 clusters vendedores. O footprint a gente analisa dessa forma. Tem gatilho? Tem. Já falo para vocês que tem, porque tem. Tá ok? Ah, que gatilho que é esse? Ah, não sei, tem que estudar, pai. Estudar, tá? Então a gente consegue ter uma noção aqui e tal, para a gente identificar aqui uma agressão, né? Uma exaustão de movimento e tal. E esse volume 59, ele é formado com o somatório total do 43 com 16, né? Então você já sabe que aqui você vai ter o 59, você já vai ter o resultado aqui. E o saldo delta é a subtração. 43 menos 16 é 27, tá? É simples assim. É só subtração, tá? O saldo delta aqui, por exemplo, ele vai pegar esse 36, vai subtrair por 7, vai ter 29, tá ok? Esse é o saldo delta negativo. O saldo delta positivo, ele vai pegar o 43, vai subtrair por 16, você vai ter um 27, tá? O volume total, né, que é o vol, esse 59 aqui, ele vai fazer a soma do 43 com o 16. Simples assim, tá? E o 3 de venda representa esses 3 vendedores e o 9 de compra representa esses 9 clusters vendedores aqui. É simples assim. O footprint serve para isso, para você ter uma noção ali do que está pegando ali, se é um candle que tem muito cluster, que pode me dar uma exaustão, se tem muito volume, se está pouco saldo delta, se é um candle de alta dominado pela venda, com saldo positivo de venda, ou de venda positivo com alta, tá? Então tem tudo isso que a gente analisa, tá ok? Aqui nessa ferramenta, tá? E quem não quiser usar footprint é só desabilitar, trabalha com o bom e velho VAMOD, não tem problema algum, tá ok? Vamos dar uma atualizada na página, que eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que é o quê? Vou mostrar agora para vocês aqui, que é justamente a adição de médias móveis. Tá? Nós podemos trabalhar com médias móveis aqui. Por exemplo, a gente pode trabalhar um setup que a galera usa muito aí. 9, EMA, fechada, coloca uma cor branca mesmo e coloca ela aí. Beleza. Aí vamos colocar outra. 21, EMA, aí muda a cor. Vamos mudar a cor dela aí para diferenciar. Vamos dar um adicionar. Então, o que acontece? A gente vai ter, vocês podem montar um setup de médias móveis com esse cara aqui. Não tem problema algum, tá ok? Não tem problema algum. Então, tem mais as médias para poder agregar dentro do teu operacional ainda, tá? Você pode fazer essa confluência, tá ok? E se vocês forem observar aqui, ó, nós temos essa linha horizontal aqui, ó, verde. O que é essa linha, Big? Vocês lembram que o VAMOD original não fica uma taxa na POC dele? Então, é essa taxa aí, ó. É essa POC aqui. Ó. A POC está aqui, que é o volume mais forte. Ele vai estar aqui, ó. Tá? Ele vai estar plotado. Tá ok? Então, essa é a ferramenta. É top. Podemos trabalhar em M2, em qualquer time aqui, por exemplo. Nós pode pôr em M2, aqui nós pode pôr em 15 segundos no VAMOD. Pode fazer o que quiser, pai. Pode colocar aqui em M5 e trabalhar em M2 aqui ou M1. Mano, não tem essa, velho. Não tem essa, tá? Não tem enrosco. No câmbio é a mesma pegada, a configuração do câmbio. A gente trabalha com ativo que tem volume, né? Que tem uma volatilidade bacana, que tem liquidez. A gente trabalha com 4, né? O passo do preço do arredondar, tá? O que nós temos aqui ainda para poder falar? A adição de algumas paridades que não tinha. Tá? Euro DKK, OTC da Binomo, das novas paridades da Binomo.
né? Que é o DAX Euro, Dow Jones e USD, NDX, SPX, USD, OTC aí, que vocês podem trabalhar tranquilamente, tá? Mais abaixo, nós temos aí GBP NOK, tá? Para trabalhar USD MXN, USD NOK, USD PLN, USD SEC, NZD JPY. Aqui nós só temos um index, tá? Que é o de 10 segundos. É o 100 de 10. Tá ok? Então aqui dá para trabalhar muita coisa mesmo, tá? Dá para você montar o seu tipo de operacional, dá para você fazer o que você quiser, meu amigo. O que você quiser mesmo, tá? Vamos colocar esse cara aqui em 15 segundos, só para a gente ver essas médias móveis correndo aí, para vocês terem uma noção de como é que funcionam as médias móveis, tá? Nós estamos com a 9 EMA e a 21 EMA, no período close aí, tá? A gente pode fechar aqui, para não ficar ali pegando. Então aqui a gente pode trabalhar 15 segundos aqui no gráfico, né, para identificar, por exemplo, uma exaustão de M1, certo? Que tem gatilho também de 15 segundos, a gente pode estar trabalhando com isso em 15 segundos, tá? No gráfico aqui. E pode fazer vários tipos de setup, cara. Qualquer coisa, pode fazer qualquer tipo de coisa aí, que não tem rosco, a parada é doideira mesmo. É uma ferramenta que está muito top. Estou muito feliz com esse projeto aqui tá realizado, que já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, né? Colocar no site para a galera aí, para estar utilizando essa ferramenta, tá? Aí você deve estar se perguntando assim, Big, como é que vai funcionar isso aí? Você vai vender? Você vai dar mentoria sobre isso aqui? Cara, de início eu já fiz a imersão aí do Vale George com a ferramenta que eu dei para a galera acesso vitalício à ferramenta, né? Que é uma das primeiras versões que saiu. Eu dei acesso vitalício para elas e dei acesso de 6 meses agora dessa ferramenta aqui. Depois vai pagar uma taxinha simbólica ali só para manter o servidor no ar aí, entendeu? E já era. Essa ferramenta aqui vai ser paga, Big? Vai. É uma taxinha por mês que você paga. E aí vai ter um plano mensal e um trimestral. Aí depois você consulta o suporte lá, que o suporte vai te dar toda a atenção. E vai estar o link, vai estar o endereço aí, o contato do suporte aí, é só entrar em contato, que ela te passa todas as informações de como adquirir a ferramenta mensal. São 2 planos, é um mensal e um trimestral, tá ok? Não, a gente não vai trabalhar com plano anual, tá ok? E é super barato, gente. Tem nego aí que tava alugando essa porra aqui por R$ 250 por mês, tá? E não tinha isso aqui, tá ok? Não tinha essa parada aqui. Então, o preço tá aí, tá muito bem acessível, tá bem tranquilo. Um dia de trade você paga a mensalidade dessa porra aqui, tá ok? Se você quiser usar, claro, né? E é isso aí, a média móvel, trabalhando tranquilamente aqui, rompimentozinho aqui da mudança de polaridade aqui, já formou um pivôzinho aqui, um possível reteste na média aqui de 15 segundos para tomar uma retração. Média subindo, média abrindo. Vida que segue, pai. Tá num rangezinho aqui de 15 segundos. Não sabe como é que tá ali em 1 minuto. Tá ok? Pode estourar aí na alta, talvez, não sei. O volume ele tá comprido aqui, né? Porque a gente mexeu na configuração dele aqui, né? A altura do volume, ele tá bem compridão aí. Pode diminuir um pouquinho aí. Beleza? Pronto. E esse aqui também, ó, ele tá acima. Ele tá pegando aqui onde está o nome das médias. O que a gente pode fazer? Pode diminuir aqui, ó. Tirar ele dali, pô. Não sou obrigado a ver isso, né? Pronto. Resolvida. Resolvido. Não subiu, não deu estrutura para subir. Deu uns 5 aqui embaixo. Esquece. Mesmo volume, sem padrão de exaustão de movimento. Tá? Esse padrão que não é um padrão B para continuação de movimento. Muita gente chama isso aqui de padrão B para continuação. Eu não chamo isso aqui de padrão B de continuação. Isso aqui é um movimento de exaustão. Ok? Ó, uma vela de venda, por exemplo, dominada pela compra. A venda vai atacar, claro, porque terminou uma vela vermelha. Mas aqui na taxa
396, 395, 394, 396 aqui, é onde está essa POC, a gente pode arriscar uma retraçãozinha aí para trabalhar, por exemplo, uma retração, tá? Como a gente está numa paridade que ela está início de M5, né? A gente pegou aqui, tem essa pernada de alta, então ela vai corrigir essa pernada aqui, não tem como, mano. Não tem como, tá? Ela vai corrigir. E é início de M5. O início de M5, a primeira vela sempre ela tende a ser ao contrário de como terminou aí, tá? Como terminou ela aí. Então, ó, uma retraçãozinha aqui, baseado um pouquinho pela tática, mas mesmo assim, toma o loss normal, uma pernada dessa aqui, meu amigo, ela vai voltar, ela volta rasgando, ou ela vai continuar fazendo o padrão dela aqui, ó. Duas vermelhas, sobe, duas vermelhas, sobe, duas vermelhas, sobe. Pode dar duas vermelhas e pode continuar a subir aqui, tranquilamente, tá? E como eu não tenho histórico aqui do volume, né? A gente acabou de carregar, a gente está em 15 segundos, a gente não tem histórico, então não tem como ver como é que está aquela densidade, tá? Esse padrão aqui, dependendo da movimentação do gráfico, respeita demais, tá? Velas de venda dominado pela compra com padrão B dessa forma aqui, tá? Vou voltar para M1 aqui, para vocês entenderem. Fica tudo mais claro, tá? E é isso aí, rapaziada. A ferramenta tá disponível, tá bacana. Talvez eu faça uma nova atualização nela, não sei, vou trocar uma ideia com o programador lá. Né? Eu tô com umas ideias muito loucas aí, para deixar ela exclusivamente top. Porque isso aqui já é uma evolução muito grande do, do VAMod com George, né? As primeiras versões, elas têm um bug, que é na questão da taxa, da estrutura de cluster, né? No VAMod te dá uma estrutura e no George ele te dá outra, né? Por quê? Porque não tem a sincronização da taxa, né? O George, na verdade, as primeiras versões que saíram foram uma adaptação que foi feita. Foi feita uma adaptação do VAMod dentro do George, tá? Essa aqui não, essa aqui a gente fez a sincronização de taxa. Ou seja, a mesma estrutura que nós temos aqui, ó, nós vai ter aqui, ó, sem caô, pai. A mesma coisa que nós vai ter aqui, ó, a mesma estrutura, o mesmo número de volume, a gente vai ter aqui. Da mesma forma, sem dó. Ó, volume 3 aqui embaixo. Tá? Ó, 7, 9, 3, 7, 7, 10, 7, 10, 3, 9, tá? 7, que tá aqui embaixo. E aqui tem um 1, que é esse 1 aqui, ó. Aqui em cima eu tenho 5, olha o 5 ali, ó. Aqui eu tenho 2, olha o 2 ali, ó. Abre aí o George que fizeram vaquinha para comprar aí, que falaram que era meu, mas não é meu, não. É uma versão totalmente bugada. Faz esse teste aí para ver se bate. Não bate não, pai. Não bate. Tá ok? E é isso aí, rapaziada. Bora para cima. A ferramenta tá aí para todo mundo usar. Dúvidas, só entrar em contato. Encosta na gente aí, que a parada tá insana. Muita coisa nova rolando aí. Não é só a ferramenta. Tem a parada aí do Forex. Nós estamos adaptando o operacional de Renko aí para operar os índices americanos, né? Que essa paridade, por exemplo, que é a USA Indy, né? Que é a Dow Jones, a famosa Dow Jones industrial, uma paridade que anda muito, né? Mas nesse horário não tem ninguém negociando, tá num range brabo de M15 aí. E esse cara aqui, mano, dá para operar com banca pequenininha de $100, $50. Faz, faz uma abertura de conta de uma alavancagem pequena. Dá para trabalhar muito bem, dá para fazer dinheiro muito rápido com ela, porque ela tem muita liquidez, né? Então, isso aqui é uma das paradas aí que eu estou passando nessa última mentoria, que eu estou fazendo aí com o pessoal, onde nós começamos com a B e terminamos com o B3 Forex, e aí depois eu vou falar de criptomoedas para operar no Profit, né? E assim a gente vai seguindo o baile, tá ok? Então, qualquer dúvida,
pergunta, vou deixar os contatos aí abaixo do vídeo. Só cola com nós, bora pra cima, que foguete não tem ré. Simbora, meu povo. Uma boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, bons estudos e bora pra cima.